Olá, tudo bem? Está começando agora mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido pelo portal SPR+. Eu sou Gabriel Duarte. Aqui ao meu lado hoje a jornalista Poliana Vitorino. Tudo bom, Poli? Oi, Gabriel, tudo bem? Hoje a gente está aqui para conversar com José Benedito da Silva, mais conhecido como Dito, né? Coordenador da Defesa Civil de São José dos Campos. Tudo bom, Dito? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem, boa tarde. Eu agradeço aí o convite, né, de estar aqui presente, batendo esse papo aí, falando um pouquinho da nossa cidade. Finzinho do ano, a gente está num momento que começa a ser crítico para a Defesa Civil, né? São a chegada do verão e das chuvas, né? Especialmente aqui na nossa região Vale do Paraíba, Litoral Norte. Eu queria que você começasse falando para a gente de como vem sendo o planejamento da Defesa Civil para esse período. A Defesa Civil ela já tem, né, dentro da sua rotina de trabalho, já umas diretrizes, né, e protocolos, principalmente, né, nas diversas estações do ano. E agora, então, como você mesmo já disse, nós já estamos para entrar, né, no período do verão. Oficialmente, para a Defesa Civil, essa estação já começa até um pouco antes, né, que o verão mesmo é a partir de 20 de dezembro, 22, não me recordo. Sim. Mas, para a Defesa Civil, esse trabalho já intensifica a partir de 1º de dezembro e vai até 31 de março. Também, dependendo das condições climáticas, podendo até ser prorrogados até meados de abril. Que legal. Você estava até brincando antes que eu perguntei para você como que é o trabalho durante o ano. Você falou que é dividido em dois, né? Que tem o período de estiagem e o período de chuva. Então o trabalho não para. Queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença de atuação agora no verão e no período de estiagem, que aí é depois de março, entre março e novembro, mais ou menos, né? Na realidade, o período da estiagem, para nós, Defesa Civil, é quando para de chover. Parou de chover, já começa, inclusive, as ocorrências, aquelas ocorrências corriqueiras de fogo e vegetação, né, alta temperatura, umidade relativa do ar baixa. Nós passamos aí agora recentemente, né, pelo período de Covid, então tinha uma preocupação muito grande com a saúde, né, de pessoas que estavam se recuperando. Então a pessoa atira fogo numa vegetação, num lixo, vai descartar um material, então tem toda aquela questão tóxica próximo à escola, asilo, hospitais. Então era um trabalho intenso, até com as equipes voltadas à questão da saúde também, além da questão ambiental, né, e o risco às pessoas. Agora, particularmente na questão do verão, né, do período de verão, a Defesa Civil, então, volta, né, a dedicar, a intensificar o seu trabalho, todo ele para a estação chuvosa, né? E é uma estação onde nós trabalhamos com as previsões meteorológicas, né? Acabamos de sair de uma oficina estadual, inclusive, onde os meteorologistas já fazem, né, uma previsão do que vai acontecer, do que pode acontecer nesse período de verão, que são 4 meses, né? Então a previsão ela é mais assertiva, com informações de que nós poderemos ter aí maiores intensidades de chuvas até meados de fevereiro. Então esse ano provavelmente seja mais chuvoso do que foi o verão passado. Sim. E falando aí sobre as chuvas, quais são os pontos de maior atenção na cidade, né? Quais são os bairros aí de maior preocupação, assim, da Defesa Civil? A Defesa Civil ela tem que conhecer a cidade, né? Então a Defesa Civil ela tem que ter a cidade mapeada, saber quais são as áreas mais vulneráveis de qualquer tipo de ocorrência, né? Qualquer tipo de sinistro que possa acontecer. Então, se tratando do período de chuva, nós temos hoje na nossa cidade 53 áreas mapeadas dentro de um plano municipal de redução de risco, onde nós temos 35 áreas passivas de escorregamento e 18, aliás, áreas passivas de inundação. Então são umas áreas já mapeadas, são áreas adensadas, né, já ocupadas pela comunidade já adensada, que requer, né, uma atenção especial, porque nós temos muitas vertentes na cidade, córregos, rios que cortam a nossa cidade, inclusive, e também muitas ocupações ribeirinhas. Então tem muitas pessoas que moram muito próximas das áreas de inundação, dessa mancha de inundação. E nas áreas de escorregamento, então, são as áreas mais altas, onde a região norte da cidade tem esse maior índice, né, maior quantidade desses bairros, desses núcleos habitacionais, onde requer então todo um controle pluviométrico, controle de índice de chuva, para que medidas, né, se necessário for, seja feita naquela comunidade para poder preservar vidas.
Como pontos de escorregamento, então a gente tem a Zona Norte e os pontos de inundações ficam em qual região? O escorregamento também temos em outra região da cidade. Sim. Né? Na região sul, por exemplo, nós temos, mas já são regiões menores, né? E menos, com população menor. Então, vamos dizer assim, atinge menos famílias, né? Mas a região norte são vários bairros, né? Então, é onde tem maior vulnerabilidade. Os pontos de inundação, nós temos em todas as regiões da cidade. Então, nós temos a região norte, nós temos rios, né, que cortam vários bairros da cidade, que é o rio Buquira, né, que inclusive ele começa em outro município, que é Monteiro Lobato, né, ele vem lá da Serra de São Benedito, ou seja, é distante, então é muita captação de água, né? Então você tem um córrego extenso e uma bacia geográfica bastante extensa, então o acúmulo de água é grande. Então, quando chega aqui na nossa cidade, até ele desaguar no Rio Paraíba, que é o principal rio da nossa cidade, ele passa por várias comunidades, né? Temos também na região norte um outro rio, que é o Jaguari, né? Que ele também recebe a água, inclusive da represa do Jaguari. Então, nós temos uma outra atenção especial, né? Que é o reservatório do Jaguari. E o próprio Rio Paraíba, que também vem, né, de outros municípios, também que contribui muito, né, com o seu nível de água. E também com reservatórios, que é o de Paraibuna e o de Santa Branca, que também deságua no Rio Paraíba, que passa aqui pela nossa cidade. Na região central, nós não temos, só temos córregos canalizados que são mais tranquilos. Na região sul, então nós temos vários rios. Nós temos o Rio Comprido, né, que é na divisa de São José com Jacareí. Temos o córrego Senhorinha, que é aqui na região do Satélite. Temos o Rio Cambuí, né, que ele vem lá do São Leopoldo, São Judas, Capoava, ou seja, também já no limite do município, lá depois já da rodovia Tamoios. E temos também o Paranangaba, que pega toda a região leste. Então, são pontos, né, que a gente faz o controle, e principalmente de nível, né, e de orientação e atendimento a essas comunidades. Sim. Dito, você comentou que estava em reunião com meteorologistas e tudo mais, e que eles alertaram que as chuvas para o próximo ano, para o próximo verão, serão mais fortes. Eu queria saber de você se hoje, tratando desse assunto, não tem como a gente não lembrar da tragédia do Litoral Norte, no início desse ano, né, em fevereiro de 2023. Eu queria saber de você se hoje São José está preparada, pode se considerar preparada para prevenir grandes tragédias do tipo. Olha, a Defesa Civil, ela tem sempre uma preparação constante, né? Um treinamento constante, capacitação, tecnologia, tudo que que a gente pode adquirir, né? Que vai somar, principalmente para o atendimento, fazer a prevenção, que é o nosso primeiro papel, né? Trabalhar a prevenção, é investido na nossa cidade. Evento como esse que você acabou de citar, lá de São Sebastião, são situações já que foge do próprio controle do município. Tanto é que São Sebastião, nós estivemos lá, inclusive, apoiando a comunidade, né? A Defesa Civil de São José dos Campos mandou uma equipe para lá na época, mandou equipamentos também, caminhões e máquinas, o prefeito liberou, porque foi feito um chamamento, né, regional para dar apoio àquela comunidade. Por quê? Porque ultrapassou a capacidade do próprio município da resposta, né? A resposta ao sinistro. Então, ela veio além, né, do que se imaginava. Lá, eles imaginavam uma chuva, tinha um índice de chuva, e as questões meteorológicas também, elas são bastante adversas, né? Então, uma pequena mudança de direção de vento, de temperatura, porque é uma associação entre temperatura da terra, temperatura da atmosfera, e aí forma esses cordões de chuva, e lá acabou que concentrou, né? A chuva teria que passar pelo litoral, mas diante dessas frentes, ela acabou concentrando e bloqueando e ficando na mesma região. Então, ou seja, a chuva caiu no mesmo local. Então, por exemplo, lá estava previsto cerca de 200 milímetros de chuva, que é o controle pluviométrico, e choveu 680. Ou seja, choveu 3 vezes mais o que estava previsto. Então, é onde o próprio município perdeu o controle, porque aí acabou acontecendo vários pontos, né, de ocorrência. Se tratando da nossa cidade, hoje nós temos medidores, né, de chuva em várias regiões, e nós estamos implantando um sistema, né, de meteorológico, de estações meteorológicas, né, não como meteorologista, mas sim de estações meteorológicas, onde nós vamos ter os dados da chuva. Mas isso é o dado da chuva que está caindo, né? Então, a previsão, a gente trabalha com os meteorologistas, né, os órgãos que fornecem as informações para as defesas civis. Então, e através dessas previsões,
que nós podemos montar as estratégias de atendimento e hoje nós vamos conseguir, a partir de agora, ter um controle pluviométrico de cada região suscetível à ocorrência. Então, por quê? O que acontece? O escorregamento de terra, ele só é provocado a partir do momento que há um encharcamento, vamos dizer assim, né? Então, um saturamento de solo. Então, a chuva vai caindo naquele mesmo local até que o solo ele perde a sua coesão, né, de rocha, de grãos, e ele acaba, então, se desprendendo, e aí é onde dá o rolamento de massa, onde dá o rolamento de terra, e acaba levando tudo que está pela frente. Então, nós vamos ter esses medidores de chuva que vai nos dar um norte. Olha, região tal, bairro X já está no seu limite de saturamento. Então, alguma medida já tem que ser feita. Então, isso é para a gente prever, né, e poder trabalhar antes que o sinistro aconteça. Sim. E quais são os passos, né? Caso aconteça essa questão, né, o sistema vai emitir esse aviso, quais são os próximos passos aí a serem seguidos pela Defesa Civil? Então, nós fazemos o controle pluviométrico. Hoje, em São José dos Campos, ele tem uma particularidade de outras regiões, que o máximo tolerável para começar a ter sinais de escorregamento é 80 milímetros acumulado em 72 horas, ou seja, em 3 dias. Então, esses pluviômetros eles vão fazendo para nós essa somatória. Vamos imaginar aqui que um bairro X já tem lá um saturamento de 70 milímetros nas últimas 72 horas. E tem uma previsão de uma chuva para chegar de mais 30 milímetros, ou seja, então você já vai, então já vai ultrapassar o limite, já vai criar ali um potencial de escorregamento, né, de que pode acontecer um sinistro. Então nós já começamos nesse momento a fazer vistoria de campo, que é aquela vistoria que você vai observar se já está tendo alguns sinais de escorregamento, porque o escorregamento ele começa a dar sinais, tá? Você tem uma moradia perto de uma encosta. Se essa encosta começar a movimentar, a tua casa, o teu quintal, a tua área vai começar a ter uns sinais. São árvores inclinando, são postes inclinando, são portas que começam a enroscar, começa a aparecer fissura, começa a aparecer lá que a gente chama de degrau de abatimento, que é aqueles afundamentos. Então, esses são sinais que o solo já está começando a se movimentar. E aí é o momento de você retirar os moradores para que essas vidas sejam preservadas. E aí tem todo um protocolo, né, de rota de fuga, de ponto de encontro, de locais de acolhimento, né, que você tira o morador de uma casa, você tem que abrigar ele temporariamente até que aquela ocorrência acabe, tanto no escorregamento, também até na inundação, né? Às vezes acontece das enchentes, os rios transbordam, atinge as moradias que estão próximas do leito do rio, vamos dizer assim, na várzea, né, na área de escape da água, e essas casas são inundadas, então você tem que retirar os moradores, colocar num abrigo provisório, temporário, até que as condições voltem à normalidade. Então, assim, a gente sempre costuma brincar que a Defesa Civil ela está junto com a comunidade antes da ocorrência, durante a ocorrência e no final da ocorrência. É o último que sai. Todos os protocolos, todos os atendimentos, todos os esforços que são investidos para atender a comunidade, a Defesa Civil é o último que deixa o local. Só deixa o local depois que volta à normalidade da situação. Sim. E com relação a esses avisos da população das áreas de risco, como que eles são feitos? Porque muito se debateu também depois da tragédia no litoral sobre a questão das sirenes e tudo mais. Como que a Defesa Civil, a partir do momento que detectou que certa região corre risco, vai avisar os moradores, vai falar, olha, tem que sair de casa, a gente vai levar vocês para um local seguro. Como que é feito esse aviso? E se, de repente, vocês planejam novidades nesse sentido? Até então, né, toda a comunicação é aquilo que eu já falei, visita de campo. A gente já coloca a equipe técnica já fazendo as vistorias nesses bairros. Caso seja necessário fazer alguma interferência, já começa a mobilizar os moradores. Com esse novo sistema que está chegando e que está iniciando a implantação na nossa cidade, nós vamos ter também uma plataforma, né, de gerenciamento da ocorrência. Então, não é só a estação meteorológica. Além do índice da meteorológico que nós vamos receber, que ele é via internet, então vamos receber isso online, né? E nós vamos, então, ter também na nossa plataforma o sistema de aplicativo. Então, São José dos Campos vai passar a ter o seu aplicativo municipal, vamos dizer assim, né? Porque até então, hoje, os moradores da região, ele pode se cadastrar num aplicativo que é da Defesa Civil Estadual, que é o 40199,
e ele se cadastra pelo CEP. Então, onde ele estiver, ali ele recebe orientações. Mas são orientações regionais, né? Às vezes fala assim, olha, está chovendo em Jacareí, pode chegar em São José. Como não chega, às vezes não chega ou chega, né? Às vezes pode dar uma previsão até de uma chuva mais tranquila e de repente vem uma tempestade. Então, com essas previsões meteorológicas, nós vamos ter o nosso aplicativo de informação e até mesmo de dicas, né? Então, você tem um índice já elevado, né, na nossa cidade, não precisa ser um bairro X, pode ser a própria cidade toda, né? Um índice já elevado de várias chuvas, vários dias chovendo. Então você já pode ali também já começar a dar umas dicas, inclusive implantar a previsão meteorológica ali, né? Porque no celular está mais fácil, né? De que de repente está buscando as informações, porque hoje todos os canais de comunicação têm a informação, mas o celular está na mão, né? Então é o mais fácil. Com relação a isso, o novo sistema de monitoramento vai ser colocado em 35 pontos, né? 35 áreas de risco. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, quando que ele vai estar atuando já na cidade? E com relação ao aplicativo, quando que também a Defesa Civil tem a previsão dele já estar disponível para as pessoas baixarem? O São José dos Campos, ele contratou o serviço, então ele não adquiriu os equipamentos. É uma grande sacada, né, hoje do nosso prefeito, do secretário que nos apoia, de contratar serviços, porque daí você contrata uma tecnologia de ponta, né, e essa tecnologia então ela é atualizada sempre que tiver novas plataformas. Essa tecnologia, a empresa que conquistou, né, a contratação, que foi contemplada, ela tem 90 dias para deixar o sistema funcionando. Já está começando, né, na nossa cidade, começou já na semana passada, o início da implantação da parte de infraestrutura, né, que essas estações meteorológicas elas ficarão em locais públicos e ela tem que ter lá uma infraestrutura, né, ou seja, um poste. Vai ter que fincar um poste para colocar essa estação. Daí, depois que ela estiver já com a estação no local, aí vai entrar a parte do software, né, da integração da plataforma. Esse software ele vai ser integrado no nosso Centro de Segurança e Inteligência, onde a Defesa Civil atende 24 horas. Então, todo o acompanhamento, gerenciamento dessas estações serão feitas 24 horas. E então essa plataforma, a hora que depois da infraestrutura os equipamentos estiverem já instalados e já testados, né, nos locais já pré-definidos, então aí que vai ser implantado o sistema de gestão. Aí vai estar disponibilizando então os aplicativos. Paralelo a isso, a Defesa Civil já iniciou um trabalho nas comunidades. Então, nós estamos indo nas comunidades, informando o que está acontecendo, né, que é uma evolução, lugares que está implantando a infraestrutura, a pessoa, o que é isso aqui? Por que está colocando esse poste e tal? Né? Você sabe que às vezes a pessoa fica... os questionamentos, então a gente já está indo nas comunidades, já começou a trabalhar, inclusive treinar a comunidade. Sim. Porque também não adianta você dar um alerta, sendo que as pessoas não sabem o que tem que fazer com aquele alerta. Né? Então, assim, se precisar evacuar uma área, por exemplo, tem que sair daquele local. Você tem já que dar para eles todo o direcionamento. Qual é a rota de fuga mais adequada, qual vai ser o ponto de encontro que essas pessoas devem ir e depois qual será o destino. Né? Geralmente a gente utiliza, como são remoções temporárias, geralmente a gente utiliza um prédio público mais próximo, mais adequado, que tenha infraestrutura para atender, depende da quantidade de moradores também. Né? Nós já tivemos no passado aí que tirar 70 famílias de um local. Aí a gente usou um salão de igreja, um abrigo mais próximo, lugar seguro para abrigar essas pessoas. Então, mas geralmente a gente utiliza prédios públicos e se o prédio público estiver mais próximo, não suportar pela quantidade de pessoas, aí então a gente acaba agregando aí até as associações, igrejas e até mesmo empresa privada para nos auxiliar nesse atendimento, porque ele é temporário. Agora, se acontecer um sinistro, né, e a pessoa vir a perder a sua moradia, aí sim, aí tem um outro planejamento da prefeitura, um outro atendimento, né, até mesmo com auxílio moradia, enfim, para que a pessoa depois possa ter um lar definitivo, né, para que se não puder mais voltar para aquela área onde ele morava.
Sim, acho que muitas das vezes, no caso dessas tragédias, né, o maior problema é esse. Muitas pessoas não conseguem deixar as suas casas por medo de depois não saber para onde ir, né? Quando, na verdade, o que mais importa naquele momento é a segurança. Existem vários cursos, né, que a Defesa Civil faz, como você citou, vários protocolos a serem seguidos. Mas existe também um preparo, assim, dos agentes para lidar com o emocional dessas pessoas, para convencer a pessoa, olha, você precisa sair da sua casa. Sim, a gente tem um corpo técnico, né? Começa pelo corpo técnico. Quem avalia a situação, né, de colapso, de sinistro, de potencial de risco, é a equipe técnica. E depois nós temos também toda uma equipe operacional. Além disso, a Defesa Civil não trabalha sozinha, né? Nós temos na nossa cidade um plano de contingência. Esse plano de contingência, ele é nada mais, nada menos que uma junção de todos os órgãos, tanto público como privado, como de Estado, ou até mesmo de concessionárias, de terceiros, de atendimento de emergência. Então, vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, faz parte desse plano de contingência Corpo de Bombeiros, SAMU, toda a estrutura da Prefeitura, né, a estrutura pública, que é saúde, educação, o trânsito, né, a manutenção da cidade, obras, enfim. E também as concessionárias que prestam serviço na cidade, que também têm interferência, principalmente estrutura, né? Por exemplo, às vezes acontece num deslizamento de terra, roda também lá o poste energizado. Então a IDP também faz parte, a Sabesp faz parte, porque tem indutoras que rompem. Então, esse plano de contingência, a partir do momento que a Defesa Civil starta uma atitude, uma ação, né, de imediato com aquela comunidade, é startado também esse plano de contingência. E aí se monta um posto de comando, né, onde você vai agregando todos os órgãos que são necessários para aquele atendimento. Então, por exemplo, um órgão que é primordial no atendimento quando você vai retirar a família da casa, que é o quem? Social. Então, você leva assistentes sociais, você leva equipe social. Por quê? Porque é ela que vai fazer o abrigamento, que vai fazer cadastramento, porque tem toda uma logística, tem todo um protocolo. Você tem que cadastrar as pessoas. Hoje, também tem a questão dos pets, dos animais, né? Às vezes, eu já presenciei situações de que o morador fala assim, eu sei que eu estou em risco, eu sei que eu preciso sair, mas se o meu pet não for, eu não saio. Entendeu? Então, hoje nós já estudamos também protocolo, logística. Ontem mesmo a gente estava sentado com o pessoal das zoonoses, conversando com eles, buscando meios, alternativas, para que também hoje você, no passado, não que não tinha importância, mas no passado as pessoas saíam da casa e não se preocupavam tanto, né? Não exigiam tanto, olha, mas o meu animal está ficando, né? Então, hoje não. Hoje as pessoas já integram como até membro da família, muitas vezes, né? Até eu costumo brincar. Quando a gente vai nas palestras, nas informações, a gente fala assim, olha, antes era cachorro, depois virou pet, hoje virou filho. Em um espaço curto de tempo. Sim. Um espaço curto de tempo. Então, hoje, a pessoa tem um pet, ele tem o mesmo relacionamento com aquele pet como se fosse um filho, né? O amor, o apego, o apreço, o cuidado, inclusive. Então, olha para vocês verem como são coisas que a gente tem que ir pensando, adaptando, ajustando, porque senão você não consegue fazer um atendimento. As pessoas, às vezes, recusam o atendimento, porque se você não fizer o serviço completo, ou seja, se não levar também os pets. Não é só a parte técnica, né? Não é só a parte técnica, e a parte assistencial, tem a parte da segurança, tá? Muitas pessoas também, às vezes, já teve problemas de, eu não vou deixar minha moradia porque eu tenho medo de vir alguém aqui saquear minhas coisas. Porque, infelizmente, tem pessoas, né, que aproveitam de situações para se beneficiar. E aí, então, nós temos nesse plano de contingência agregado todas as forças de segurança. Então, se eu precisar fazer uma intervenção numa comunidade, ali com a gente vai estar toda a parte, né, de segurança militar, da segurança da própria prefeitura patrimonial, né, do prédio público onde vai estar as pessoas. Então, você tem GCM, você tem polícia, você tem tudo, porque você tem uma diversidade e um potencial de risco muito grande também de juntar, né, várias famílias, várias pessoas no mesmo ambiente. Perfeito. Dito, eu queria agora perguntar uma coisa.
com relação à sua experiência na Defesa Civil, porque você tem 2 passagens, né? Primeiro em 2009, ficou até 2012 como coordenador também, e agora desde 2021 você voltou para a Defesa Civil. Eu queria saber de você se o trabalho da Defesa Civil hoje está mais difícil por conta das mudanças climáticas, porque a gente vem vendo que o clima tem mudado muito, os impactos climáticos têm sido cada vez mais intensos. Eu queria saber se na primeira passagem na Defesa Civil o trabalho foi diferente. Tem como você fazer um comparativo, né, entre a primeira experiência e agora, depois, desde 2021? Não, tem sim. Quando eu cheguei em 2009, foi um período muito chuvoso, de 2009 até 2011. Até 2012 também, né, foi bastante chuvoso. Era um período, mas era aquele período que você falava, agora é a estação da chuva. E era a estação da chuva, né? Hoje não, hoje chove até fora do período. Nós estamos ainda, nem entrou o período de verão e nós já tivemos chuvas severas agora. O mês passado, por exemplo, foi um mês que choveu de maior volume de chuva dos últimos anos, responsável daquele período. Então, assim, as mudanças climáticas estão muito severas e mudando. Lá para o meados de 2014, entrou aquele período, né, lá daquela seca, aquela estiagem gigantesca, onde os reservatórios, né, baixaram seus níveis, ficou até crítico, né, a situação de água, abastecimento, essas coisas. Hoje, nós tivemos já numa visita recente no reservatório do Jaguari, por exemplo, que é aqui dentro do nosso município, ele já voltou a 90% da sua capacidade. E nem começou o período de chuva ainda. Nossa. Ele já está hoje com 90% da capacidade. Chegou a 25% da capacidade. Já retomou pelas chuvas dos últimos meses, né, mesmo no período da estiagem, com umas chuvas mais fortes, já está em 90%. Então, o que a gente observa é que de 2019 para cá, começou, então, essas, vamos dizer assim, como você mesmo diz, umas reações mais severas e cada vez mais intensa. E fora do tempo também, né? Fora do tempo, fora do tempo, e também no período chuvoso está vindo umas tempestades gigantescas. Haja visto, né, que você vê no sul, né, a região do sul, por exemplo, está sofrendo no período fora do período de chuva, né? No sul, no norte, no Rio de Janeiro, a região do Rio, agora aqui em São Paulo. Então tem acontecido uns fenômenos que tem um potencial, né, de destruição, de risco à vida muito grande, e isso tem observado pelos pesquisadores de 2019 para cá e tem aumentado. Então é por isso que, como eu já disse no início aqui, a Defesa Civil ela não pode parar no tempo. Então, é investimento em tecnologia, investimento tanto em aparelhamento, em pessoas, para que você tenha estratégias, né, estudos, né, que sejam mais técnico do que operacional. Você tenha que ser mais preventivo do que, né, porque a ação de socorro, a ação, né, de remoção de família, é uma situação que vai partir de um princípio que é o desastre, né? Então, se você estuda o desastre, se você está mais próximo das informações e da tecnologia de ferramenta que te dão informação, principalmente mais rápidas, né? Por exemplo, antes a gente tinha a previsão de chuva para o dia, né? Para os próximos dias. Hoje você já consegue ter previsão de chuva de horas, né? Então, isso é umas ferramentas, são tecnologias que nos ajudam e muito, e a gente tem que se adaptar a isso. Então, hoje, na Defesa Civil aqui, a gente sempre prega que é o tempo-resposta. Tempo-resposta. Hoje a gente trabalha contra o tempo, né? Que o tempo é o que faz a prevenção. Então, se a pessoa sofre um sinistro, você sabe, qualquer setor, né, principalmente de emergência, é o tempo, né? Se você tem um acidente, se o SAMU demorar para chegar, quando chegar já não precisa mais dele, né? Então, é tudo contra o tempo. E a gente, então, tem essa questão do tempo-resposta. Então, a pessoa chamou. Primeiro, a gente vai dar a munição para as pessoas, que é o quê? Informação. E ele nos auxilia, porque nada melhor para saber o que está acontecendo é o próprio morador, né? É o morador que ouve o estalo, é o morador que vê que a porta dele começou, né, a dar problema. Não é a Defesa Civil que fica andando nas casas e vendo se está tudo certinho. A gente passa, né, faz monitoramento, pergunta, e as pessoas que dão o feedback. Então, assim, hoje, treinar as pessoas também faz parte do nosso trabalho, que é fazer com que a pessoa tenha conhecimento, né? Porque antigamente você via, né, antigamente, que eu digo no período passado, lá de 2009, você sofria muito com resistências. Você chegava num local
e falava assim, olha, tá vindo muita água aí. Choveu lá na região X e aqui vai passar por aqui, então não vamos precisar sair, tal. Aí a pessoa fala, não, moro aqui há 20 anos. Conheço, nunca aconteceu nada, não. E aí, no final das contas, você ia lá tirar a pessoa com a água pro peito. Já aconteceu isso comigo, inclusive. A pessoa resistir, não vai chegar isso, não vai chegar. Sabe assim? A Defesa Civil ela tem todo um trabalho técnico de monitoramento, passa horas, noites, 24 horas monitorando o nível de rio, com réguas, com controles. A pessoa não leva e a sério, pessoa né? falava, não, você está falando isso aí, não vai dar certo. Hoje, por exemplo, teve um sinistro no verão desse ano, né, do começo desse ano, que a gente atendeu uma comunidade aqui na região leste, que quando nós retornamos lá, inclusive com o Fundo Social de Solidariedade, até a primeira-dama estava lá, eu ouvi o testemunho de uma senhora que chegou e falou assim, esse cara aí apontou para mim, falou, esse cara aqui veio aqui e falou para a gente, vamos sair que vai chegar a água. E nós saímos e a água chegou mesmo. Esse cara sabe o que está falando, a gente tem que respeitar ele. Eu ouvi isso de uma moradora. Ela falou assim, realmente hoje eles conseguem falar, olha, vai dar o problema, saia daqui, e realmente a situação, o cenário acaba acontecendo. Então é isso que eu falo, hoje como você está mais próximo à comunidade, você trabalha mais a comunidade, o que é legal é a pessoa conhecer o risco, né? Não adianta você tampar o sol com a peneira. A pessoa mora numa área de risco e você chega, não, aqui está tudo bem, aqui está tranquilo. Não, eu não tenho nenhum pudor em chegar e falar, meu amigo, aqui tem um problema sério, principalmente com novos moradores. Quando eu chego em locais assim, que eu vejo que tem um potencial de risco grande, e eu olho para a pessoa, porque como a gente roda a cidade, aí você olha assim, a pessoa está novata aqui. E aí eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço, quanto tempo faz que você mora aqui? Aí a pessoa fala, 6 meses, 4 meses. Então, meu amigo, vem cá, vamos bater um papo aqui, ó. Tá vendo esse talude aqui? Tá vendo essa encosta? Tá vendo aquela casa ali? Já tivemos um problema aqui, o problema aqui é esse, tal. Então a gente dialoga com a pessoa e apresenta para ele o risco. Contexto, né? Então, nisso daí, quando você falar alguma coisa depois, olha, choveu bastante, é melhor a gente fazer uma providência aqui, ele vai falar, não, você está certo, porque agora eu já sei que realmente tem risco aqui. Então, essa resistência hoje está diminuindo. E também, né, infelizmente, quando a mídia mostra, né, as catástrofes, os problemas que acontecem, como o último aí de São Sebastião, então hoje as pessoas já ficam um pouco mais atentas e, ao mesmo tempo, cobra mais a própria Defesa Civil de ações. Por e isso dentro... Desculpa, pode continuar. Não, por isso que a gente está sempre buscando as novas tecnologias, como a gente está implantando agora, até mesmo para a própria comunidade acompanhar. Entendeu? Você tem uma estação meteorológica numa comunidade e lá você tem um aplicativo que ele pode receber mensagens. Então a gente já pode começar a orientá-lo. Olha, o seu bairro aí já está no índice, já saiu de observação, entrou para atenção, já está saindo da atenção, já está indo para o alerta, e se continuar chovendo a gente vai para o alerta máximo, que o alerta máximo é o quê? É o momento que você faz a interferência. E dentro dessa participação da comunidade está também o trabalho voluntário, né? As pessoas podem se candidatar como agentes voluntários da Defesa Civil. Como que funciona? Exatamente. O trabalho da comunidade, a intenção é que em cada comunidade que você tenha um trabalho ali de treinamento, de conhecimento do risco, nós estamos criando um núcleo chamado NUPDEC, Núcleo de Proteção e Defesa Civil, formado pela comunidade, pelas pessoas da comunidade. Então a Defesa Civil vai até o local, treina as pessoas, orienta as pessoas, eles passam a ser um multiplicador, né, das boas ideias, vamos dizer assim, e ele passa a contribuir com a Defesa Civil. Voluntariamente ele já começa a contribuir. E nós temos na Defesa Civil um corpo de voluntariado, que é aquele voluntário que mora em qualquer ponto da cidade, independente se é área de risco ou não, mas que tem um espírito humanitário, né? São pessoas que têm um espírito humanitário, que gostam de ajudar as pessoas, e aí ele escolhe a Defesa Civil, porque tem vários locais hoje de trabalho voluntariado, tem a Cruz Vermelha, né? Tem escoteiro, tem vários setores que têm trabalhos voluntariados também na comunidade. Mas a Defesa Civil, ela chama atenção, ela chama muita atenção pelo fato de fazer trabalhos preventivos, de fazer trabalhos educativos, né, de fazer o atendimento, de você ir na comunidade, de fazer vistorias, né, de andar, né, de mapear a cidade. Então, muitos voluntários têm esse apreço e gostam. E também, nos momentos de ocorrências de grande vulto, tem as ações humanitárias, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. No sinistro de São Sebastião, São José dos Campos mandou para lá 80 toneladas de equipamento, de materiais, de higiene, limpeza e alimento.
Esses materiais foram coordenados pela Defesa Civil, o transbordo, e quem auxiliava para carregar, descarregar, levar nos postos de distribuição lá em São Sebastião eram os nossos voluntários. Então, assim, eles gostam de estar juntos, de estar presentes nesses momentos. Então, os voluntários, eles são treinados, né? Todos eles são treinados, passa por uma capacitação, e nós temos pessoas com bastante experiência já, né, nesse corpo de voluntariado. Nós temos, por exemplo, enfermeiro, pessoal da área da saúde, nós temos vários bombeiros civis que já têm uma experiência também, né, no sentido de resgate e atendimento, e até bombeiro aposentado, pessoa que já saiu da sua atividade, né, já deixou a sua atividade rotineira e quer continuar. E professores também, tem até professores aposentados. São pessoas com vocação, né? É o que eu falo, é uma vocação, é um espírito humanitário de ajudar as pessoas. E a Defesa Civil, ela tem uma gama gigantesca de trabalho. Então não é só sair na chuva, não é só atender a enchente, atender o deslizamento. Nós temos trabalho itinerante na escola, um projeto de lei, né? E nós temos trabalho nas comunidades, feiras livres, parques, até mesmo empresas privadas nos chamam para falar, para dar palestras em semanas de CIPAT, em reuniões de trabalho mesmo, falando até de acidentes domésticos, né? Engasgamento, afogamento, enfim. Porque a gente também, né, faz parte até do período de verão, as férias, né? Muitas férias, muitas viagens, muitas praia, piscina, parques, enfim. Então, todos esses cuidados, tudo que é para falar de prevenção, cuidados, acidentes, né? Que faz manter a integridade física das pessoas, a Defesa Civil está presente. Então, os voluntários também nos ajudam e muito. Né, na nossa cidade temos bastantes voluntários, bastantes pessoas, é rotativo, mas sempre está entrando novos voluntários. Nós temos um link. Uma vez que a pessoa se candidata, ela continua voluntário o tempo que ela quiser, assim, né? O tempo que ela quiser. Entendi. E às vezes a pessoa acaba afastando por questões particulares, né, de trabalho, porque ele, né, às vezes o tempo disponível que ele tinha, ele passa a fazer um estudo, alguma coisa que acaba às vezes ficando um tempo fora. Mas nós temos um canal que hoje fica no site da prefeitura, né, no Prefbook, onde a pessoa entra e por ali mesmo ele faz uma intenção, né, ele se inscreve na intenção de ser voluntário. E a partir daí, então, nós chamamos ele para a Defesa Civil, apresentamos para ele tudo que a Defesa Civil faz, né, tudo, qual é a nossa rotina de trabalho, e aí então ele decide se ele quer ser voluntário ou não. Ele decidindo, ele assina um termo de voluntariado, que ele sabe que não é remunerado, tal, mas a prefeitura, a Defesa Civil, propõe para ele toda a preparação que ele não tenha. Então, todo conhecimento, não precisa conhecer nada para ser voluntário. Qualquer pessoa pode ser voluntário. Qualquer pessoa pode ser voluntário. Tendo a boa vontade, que lá ele recebe todo o treinamento, os EPIs, né, para o trabalho, então ninguém sai sem segurança, sem equipamento. Então, toda essa infraestrutura a Defesa Civil propõe para as pessoas, porque ele já é um voluntário, ele já está ali de coração, então, né, de boa vontade para estar colaborando. Sim. Então, a parte estrutural, até mesmo de alimentação, enfim, todo o apoio a Defesa Civil oferece. Que legal. Dito, a gente já está caminhando para o fim do nosso podcast. Não sei se a Poli tem mais alguma pergunta. Uma dúvida? Continuar. Então, fechou. Eu queria só encerrar com duas questões rapidinhas para você responder, de bate-pronto. Primeira, sobre a questão das ondas de calor, que foram fenômenos naturais recentes que têm acontecido e afetado bastante a nossa rotina. E, ao que parece, em janeiro vai ser pior. Então, eu queria saber como que a Defesa Civil se prepara para lidar com esse fenômeno e quais os impactos que isso pode trazer. E a segunda coisa é falar desse materialzinho colorido aí que você tem do seu lado. Então, como eu já disse, né, as mudanças climáticas estão severas, né, e a Defesa Civil está sempre preparada. Hoje, o que a gente faz é manter esse plano de contingência ativo. Então, todos os órgãos, setores de emergência e atendimento estão, que nós chamamos na linguagem, no QAP, ou seja, à disposição 24 horas. Nós temos grupos de trabalhos onde qualquer colaborador dessas frentes são acionados 24 horas, e até mesmo o nosso corpo de voluntariado e de agentes de Defesa Civil. São 24 horas do nosso atendimento. Esse trabalho que nós temos aqui faz parte, né, do nosso dia a dia, que é o Defesa Civil na escola. Então, a gente faz um trabalho com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, né, que hoje são os multiplicadores, né, a sementinha que a gente planta hoje para que eles possam estar contribuindo amanhã. E é muito interessante. Trabalho com criança
ele pega os pais pela orelha. Quando você fala uma situação, vários relatos nas escolas que a gente vai... O filho indo cobrar o pai? Cobra o pai. Cobra o pai. Que então, legal. É muito importante esse trabalho e também fazemos, né, nas feiras livres, enfim, nas comunidades. E esses núcleos, né, de defesa civil hoje, também nós estamos ampliando esse trabalho, né? Nós tínhamos 3 nas cidades, hoje nós vamos ter aí até o final da implantação desses sistemas aí, cerca de 20 núcleos na cidade. Então, assim, está levando para as comunidades as informações de dicas que são importantes, né? Porque tem aquela situação, né, o antes, o durante, o depois da tempestade, né? Então, se ele souber o que pode ocasionar uma tempestade, ele pode não se expor, né, já fazer uma prevenção antes, tomar os cuidados, enfim. Então, esse é um trabalho constante da Defesa Civil e a gente sempre busca novos meios de alcançar as pessoas, inclusive, né, utilizando e agradecendo desde já essa oportunidade, porque a gente consegue, né, atingir mais pessoas do que, às vezes, né, batendo numa comunidade ou fazendo uma abordagem de rua. Então, esse é o nosso trabalho constante. É importante falar de todo esse trabalho. Dito, aproveito para agradecer também a sua presença. Muito obrigado também, Poli, por participar aqui do podcast. E seja sempre muito bem-vindo, volte mais vezes e bom trabalho agora no verão, viu? Estaremos sempre, né, à disposição da comunidade, à disposição de vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui, bate-papo gostoso, maravilhoso e a oportunidade de você falar tudo aquilo que você vive e o que a comunidade precisa ouvir. Então, muito bacana e eu agradeço a oportunidade. É isso aí. Obrigado a você também que acompanhou o Toque Mais aqui com a gente. Você pode conferir esse e outros episódios no YouTube, no Spotify e nas demais plataformas de streaming. Até a próxima!